Nesta segunda-feira, o time treinando, pensando no duelo diante da equipe do Tombense. Quarta-feira estaremos lá no Parque do Sabiá, em Uberlândia. O Cruzeiro em busca da reabilitação, ainda com o time alternativo. O clube vai atualizar a situação de Matheus Henrique. Dia de apresentação de Chico da Costa na Toca da Raposa 2. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante, hein? Para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta segunda-feira, teve a primeira rodada do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro foi derrotado pelo Pouso Alegre em pleno Mineirão, 2-1, e agora vai ter que buscar a reabilitação no jogo de quarta-feira em Uberlândia, diante do Tombense. O mando do Tombense, o jogo confirmado para às 9h30 da noite. A primeira rodada teve Uberlândia 0, Tombense 0, Itabirito 0, Democrata de Governador Valadares 1, Cruzeiro 1, Pouso Alegre 2, URT 0, Norte 0, Atlético Mineiro 1, Betim 1, América 3, Atletique 0. E a segunda rodada com todos os jogos na quarta-feira, e o Cruzeiro vai fechar o compromisso diante da equipe do Tombense, ainda com o time alternativo. Eu falei ontem nas quentes do dia, a programação do Cruzeiro é que no sábado contra o Uberlândia, no Mineirão, o Cruzeiro tem aí os titulares, ou pelo menos a maioria, ou a presença de titulares diante do Uberlândia. Por quê? Esse jogo com o Uberlândia é marcado para o dia 17. 11 dias depois, o Cruzeiro já estreia no Campeonato Brasileiro, que é o jogo contra o Botafogo no Rio de Janeiro. A CBF ainda vai desmembrar esta rodada, mas a partida pode ser ou dia 28, uma quarta-feira, ou então dia 29, uma quinta-feira. Então vamos acompanhar o que vai definir aí a CBF. Então, por isso, o técnico Tite fez o planejamento de começar a colocar os titulares em campo. Vamos aguardar mais detalhes desta preparação do Cruzeiro. E até em cima da questão do Gerson, que ainda nesta semana deve intensificar aí a preparação física. É um ritmo de pré-temporada também para ele, que estava de férias da Rússia. A última partida do Gerson foi no início de dezembro. Então, se ele não ficar à disposição para sábado, talvez no outro final de semana, que é o clássico diante do Atlético Mineiro, aí o Gerson já tenha condição de jogo. O Cruzeiro conta com o atleta na estreia no Campeonato Brasileiro, nesse jogo diante da equipe do Botafogo. Então, muita expectativa para ver este Cruzeiro completo neste início de temporada. O Ney serve de Real, vamos ver se hoje ele vai treinar com o grupo. No dia de ontem, ainda estava fazendo recuperação por causa do edema que sofreu e acabou ficando fora do jogo diante da equipe do Pouso Alegre. Por falar em edema, deve ser esse o quadro de Mateuzinho. O jogador até postou no Instagram dele uma boa notícia, dizendo que foi só um susto, e o Cruzeiro vai atualizar o quadro clínico do atleta hoje. Ele fez exame de imagem e, a princípio, nenhuma preocupação. Bastante em 2025, esperamos fazer muito mais nos próximos anos, porque está de contrato renovado até 2030. Vamos colocar o videozinho na tela, coisa rápida. Olha lá. Muitos gols e muita emoção com vocês, tá bom? Faz o carro. É isso, Caio Jorge de contrato novo, Samuca do céu. Que angu que virou isso na sexta-feira, a hora que vieram as notícias de renovação do Caio Jorge, negócio de multa rescisória, se a multa ia baixar e tudo mais. No final das contas, o desfecho foi o melhor possível, com o jogador ficando no Cruzeiro e fazendo parte integral desse projeto até 2030, né? Pois é, o Caramujo, quando a gente viu a repercussão de tudo que estava acontecendo, né, o Caio Jorge, ele teve uma valorização salarial para essa renovação, e agora mais 5 anos de Cruzeiro, né? Ele que já tinha um contrato, acho que era até meados de 29, e agora acho que é final de 30, né?
O Cruzeiro divulgou até o final de 30 ou só até 2030? 2030 só. Até 2030. Geralmente quando fala assim é até o final do ano, né? Vamos esperar aí ser reativado no BID, que aí temos a confirmação. Mas foi um acordo aí entre as partes para que renovasse. Claro, né? Quando tem uma oferta assim no mercado, e o Flamengo realmente tentou de todas as formas, né? Tentou negociando normal, tentou via atleta, tentou de todo jeito, mas o Caio Jorge, com o seu staff, com a diretoria do Cruzeiro, todo mundo foi muito firme. O Caio sabe a importância que o Cruzeiro teve para ele, né? Quando ele estava lá na Europa. Porque quando o Cruzeiro traz o Caio Jorge e alcança ali um valor de 7 milhões, eu me recordo, eu postei no Twitter uma época, falando sobre, né? Postei lá os gols do Caio e falei, pode não dar certo, mas dizer que não tem potencial, ninguém pode, né? E aí veio o Brasil inteiro, né? Ah, muito caro. E até alguns cruzeirenses também, o que é normal, né? Às vezes ali a gente prefere duvidar das coisas do que torcer para dar certo. Mas isso faz parte. E aí o Cruzeiro foi e fez um investimento importante para o que o Caio era naquele momento, né? Emprestado, incerteza, lesão grave que teve, até mais séria do que aquela do Ronaldo, né? Podendo aí nunca mais se recuperar. Vem pro Cruzeiro, tem todo aquele histórico ali no início, dá a volta por cima, o Cruzeiro teve paciência, trabalhou o Caio Jorge para que ele ficasse 100%. Então o Caio Jorge sabe da importância do Cruzeiro para a vida dele, né? E a partir do momento em que você tem uma proposta muito alta aí, para o Cruzeiro foi alta, o que não dá também é para a gente normalizar. Eu sei que o mercado ficou maluco, né? Mas se alguém, até pouco tempo, fizesse uma compra de um jogador do Cruzeiro por 30 milhões de euros, se a gente chegasse aqui, vai chegar uma proposta de 30 milhões de euros por alguém do Cruzeiro. Um ano atrás a gente ia falar, não, para de ficar doido, velho. Cruzeiro, até pouco tempo a gente tinha um preço tabelado, né? Qual que era o preço tabelado das vendas do Cruzeiro? 2 milhões, 3 milhões de euros, né? Que era o que mais acontecia. Mas aí o Caio Jorge, com o Pedro, com o departamento de futebol, com o seu staff, todo mundo conversou. E aí quando sai aquela informação, eu comecei a desconfiar e falei, eu até gravei nas quentes, eu falei, talvez até possa ter alguma coisa, mas não da forma como estava sendo falado ali, né? E aí entramos em contato e eu acho que o Marquito Maciel, que é um dos agentes do Caio, quando ele fala ali em on, né, na nossa matéria, o que é? Ele poderia falar em off e aí você escolhe ou não confiar na fonte. Quando você recebe uma informação assim, e eu teria toda a cautela do mundo com uma informação tão importante que poderia trazer uma repercussão muito grande. Tanto que trouxe ali num primeiro momento, quando a informação ela veio só com uma parte, né? Divulgada. E a gente discutiu, falei, estamos tentando apurar da melhor forma possível para trazer a certeza. E aí vem um empresário e fala em on. O que é falar em on, né? O nome dele ali tá na matéria e depois a gente buscou com outras fontes também e veio a confirmação de que, na verdade, foi um acordo ali de cavalheiros, né? Porque se o Cruzeiro um dia negociar o Caio Jorge por um valor acima de 30 milhões de euros, será a maior venda se fosse no mercado nacional, seria a maior compra, né? De um time. A maior compra agora é a do Cruzeiro. Mas se for para o exterior também, vai ser uma das maiores vendas do futebol brasileiro. E o Caio, daqui, ano que vem, ele vai estar com 24, depois 25 e por aí vai. Então o que eles fizeram ali foi um acordo, dependendo, chega o time do Cainho, vai aposentar o Leva e quer... Não, o Tchaução. É João Pedro e Caio Jorge, a dupla de ataque. Aí você caiu. Então se o Chelsea chega ali com 30 milhões de euros, aí o Cruzeiro, com esse acordo, vamos conversar, vamos ver aí o que pode melhorar. Então, Chelsea, você manda o Pedro Neto, que o Pedro Torres não gosta, e a gente manda o Caio Jorge, você manda mais 30 milhões. Então foi isso, não tem nada no papel, a multa continua muito alta. Claro que se o Caio fizer outro ano deste,
eu acho que vai chegar, não é porque tem um acordo de cavalheiros, que não, se você faz um ano espetacular, artilheiro de novo, Copa Libertadores arrebentando, todo mundo vai concordar que ele vai valer ainda mais, né? Então foi isso, a informação do jeito que veio assustou muita gente, mas hoje tá tudo aí estabelecido e acho que foi bom para todo mundo. E o Caio Jorge tem tudo para fazer um ano ainda melhor e tomara que isso aconteça.